obrigada por todos estarem aqui. Queria agradecer às edições Sesc pelo convite. Acho que é a terceira ou quarta vez que a gente está juntos, né, Cris? Cada vez muda um pouquinho por conta dos livros, mas é um super prazer poder falar sobre esse tema, principalmente com esses livros, que eu acho que ao mesmo tempo fácil, porque o conteúdo é muito consistente, mas também é um desafio, porque a gente tenta fazer uma seleção de alguns tópicos do livro que a gente acha que pode fazer sentido nessa escolha do tema, mas também que faça provocações e um desejo de vocês de lerem esses livros, que são ótimas referências para quem trabalha com a formação de leitores, com esse universo do livro e da leitura. Bom, então, a gente combinou aqui uma primeira parte em que eu vou falar sobre as questões dos 3 livros numa perspectiva da formação do leitor e de que leitura a gente está falando, e depois a Cris vai entrar numa discussão mais específica, e aí ela fala daqui a pouquinho com vocês. Então, são esses 3 livros, e a ideia que eu pensei era partir do livro da biblioteca, que é esse grande aqui, vou levantar para todo mundo ver, que é um livro maravilhoso de uma pesquisa desse professor que se chama Campbell, e com as fotografias do Price, e ele faz um apanhado sobre a história das bibliotecas, e ele vai entremeando com as questões das mudanças e das continuidades e a relação do leitor. Então, a ideia, eu vou fazer esse panorama, fiz um recorte bem pequeno de tudo que ele traz nesse livro, mas tentando mostrar como aconteceram algumas mudanças e as continuidades, e como isso tem a ver com a formação do leitor, e esse leitor que a gente quer contemporâneo, e aí trazer as contribuições do Mangel e da Andrueto nessa discussão conceitual. E aí a gente tentou fazer, não sei agora com um grupo grande, eu vou ler, mas a gente sempre tenta fazer nessas conversas uma seleção de trechos dos livros para vocês sentirem um pouco o tom. Então, eu selecionei esse primeiro trecho. Eu vou ler e a gente vai ver se funciona assim com um grupo maior. Mas qualquer coisa a gente muda um pouco a estratégia. E ele diz assim, ao Campbell, no texto do Campbell: a ironia é que nos dizem que os livros e, portanto, as bibliotecas estão ameaçados, né, nesse universo da tecnologia, nesse mundo digital, de que isso pode não existir daqui a um tempo, que essa forma de leitura e as bibliotecas talvez não existam dessa maneira. E ele diz que talvez não seja assim. E aí ele resgata alguns dados. Ele coloca assim que, hoje em dia, mais e mais livros são impressos todos os anos em uma quantidade nunca vista antes. As vendas de livros físicos estão crescendo e não diminuindo. E aí ele traz um número de onde ele vive, que é no Reino Unido, que em 2010 foram impressos e foram publicados mais de 229 milhões de livros. Na verdade, foram vendidos mais de 229 milhões de livros, em contrapartida com 2001, em que foram vendidos 162 milhões. Então, tem aí um crescimento enorme. E aí ele diz que talvez o mundo se transfira completamente para os livros digitais no futuro. Mas, enquanto isso, uma quantidade sem precedente de livros físicos precisa ser estocada, né? Ele está pensando na questão da biblioteca, então, nessa quantidade, ainda demanda um local para esses livros. Assim, o que está mudando é a função das bibliotecas, e, como resultado, sua arquitetura também precisa mudar. Embora seja tentador supor que essa necessidade por mudança seja nova, porque eu acho que a gente está exatamente nesse contexto, então a gente não tem o distanciamento, parece que essa mudança da biblioteca é uma coisa
que só a gente está vivendo. E o que ele vai mostrar no livro é que não é. E que, pouco tempo atrás, né, a gente tem essa impressão de que as bibliotecas estavam relativamente estáticas quanto à sua forma, mas ele disse que isso não é verdade. A história das bibliotecas é de mudanças e adaptações constantes. E é isso que eu tentei mostrar e que ele faz de forma magnífica. A gente tem vontade de ficar lendo o livro o tempo inteiro, porque ele vai recortando em períodos da história e mostrando como as mudanças tecnológicas, as mudanças de valores, de princípios sociais e culturais vão dialogando e impactando essa forma de organização das bibliotecas. E que não aparece tão explicitamente no livro dele, porque não é esse o objetivo, mas como isso também molda uma experiência literária, uma experiência do leitor. Né? E que isso conversa, essas mudanças conversam com as mudanças estruturais da biblioteca, e as mudanças estruturais também conversam com essa experiência leitora. E aí eu selecionei, então, poucas imagens do livro para mostrar para vocês. Aqui, ele vai partir desde as bibliotecas muito antigas que desapareceram, mas aqui eu peguei um pouco, e passo pela Idade Média, aqui eu peguei algumas imagens logo após a Idade Média, que ainda tem esse resquício da forma e de vida da Idade Média, e que as bibliotecas eram para poucos, com poucos livros, e que eram assim amarrados ou presos com os arames e cadeados, e aquelas estantes embaixo do átrio era à disposição dos livros. Os livros ficavam ali, a pessoa sentava em frente, colocava o livro em frente e lia. Então, assim, tem uma questão de... Aí também eu já peguei os livros na forma do códice, porque ele também passa de como também a biblioteca mudou em função do formato, que também foi sofrendo as formas do impresso, do papiro, das tábuas, enfim, dos rolos, e aqui já na forma do códice, como a gente tem hoje. E aí, como isso muda a estrutura e muda a forma de ler. Aí, dando um pulo aí um pouquinho maior, já no Renascimento, em que a quantidade de publicações aumenta muito, essa ideia mais ligada a muita questão da arte, das outras artes, e da leitura para poucos ainda, e de uma leitura que de bibliotecas também particulares, por exemplo, que se relacionava muito com a ideia de ter um acervo com a ideia de sabedoria, né? E que isso, né, o Mangel depois vai falar também um pouco de que só ter não significa saber, né? E aí ele vai mostrando, acho que de forma muito clara, como a tecnologia e as invenções e os avanços da humanidade vão impactando no espaço. Então, ele vai contando como o concreto ou o aço impacta na forma de organização das bibliotecas, a energia elétrica, porque uma das piores coisas, além dos bichinhos que comem os papéis, era o fogo. E, antigamente, quando a iluminação era a base de queima, né, de alguma energia, isso era um problema nas bibliotecas. Então, isso muda muito com a eletricidade. E aqui a gente vê uma arquitetura supermoderna, essa biblioteca do México, que eu acho que deve ser uma experiência para o leitor, porque ele anda por uma estrutura metálica e de um chão de vidro. Então, tem essa coisa dessa experiência que você está ali, num lugar que praticamente está suspenso, esses espaços são suspensos no teto, as estantes parecem estar suspensas, e o leitor está ali, ao mesmo tempo que ele pode pegar os livros, acessar, que também, com a tecnologia, acontece do livro não precisar ter mais os cadeados, porque existem outros tipos de possibilidade de controle do roubo. Né? Então, os livros estão mais acessíveis à mão do leitor. E aí, esse que eu acho que é um dos... Né, eu não tenho muito conhecimento, mas no livro dele ele coloca como uma das últimas construções de biblioteca
que é de 2012, na China, que ali no cantinho é como essa biblioteca se harmoniza com o ambiente externo, e de um lugar que tem uma lareira, um lugar para tomar um chá e para ler. Então, é um outro convite que, se a gente for olhar para aquele lugar no átrio, com aqueles livros todos presos, e aqui é um convite para o leitor, é de um outro leitor que a gente está falando, é de um outro livro, é de uma outra relação, né? E então, acho que nesse percurso ultra rápido desse livro, acho que o que a gente pode pensar é que a gente precisa aprofundar na discussão de qual é esse leitor e de que leitura a gente está falando para esse novo momento e de como isso impacta também nesses lugares. E aí, então, eu vou trazer a Maria Tereza Andrueto, que ela vai falar aqui desse leitor que não é esse leitor do devaneio, não é esse leitor que evade com a leitura, mas desse leitor que se implica com a leitura. E ela vai dizer assim: a leitura é um convite para decifrar as pegadas do que não foi dito, deixando-nos arrastar pelo ritmo da frase e, ao mesmo tempo, detendo-se pelo assombro do conteúdo. 3 condições para não ler por ler, para fazê-lo como um aventureiro, não apenas como um leitor capaz de interpretar, mas, sobretudo, como um leitor capaz de permitir que o texto o afete em seu próprio ser, né? Do leitor que se implica com aquilo que lê, em seu íntimo, e o leve por novos caminhos de conhecimento, até deparar-se com ele, que luta para se tornar visível, mesmo com o risco de nos transformar. Ler não é só consumir, né? Então, apesar dessa quantidade enorme de livros que são vendidos, a gente sabe que um tanto é consumo e não necessariamente insumo, né, de conhecimento. Para nos afastar da ideia equívoca de ler como distração, quando, diferentemente, lê-se para se concentrar, para encontrar-se consigo mesmo, não como tarefa de devaneio, mas como busca de plenitude da consciência, né, desse leitor ativo. E aí o Mangel diz que a gente, então, precisa, mais uma vez, aprender a ler, porque no livro dele, que ele vai partir de 3 metáforas sobre o leitor, né, como um leitor como um viajante do mundo, o leitor confinado numa torre de marfim, e o leitor como a traça, ou acho que mais próximo do termo que a gente usa, de ratos de biblioteca. E ele vai dizer que ele pode tanto ser... essa metáfora pode levar a coisas de características positivas como negativas. Mas aí, falando nisso, ele vai descrevendo todos eles, e ele diz, mais para o final, que precisamos, mais uma vez, aprender a ler devagar, de forma profunda e abrangente, seja no papel ou na tela. Viajar de modo a retornar com o que lemos. Só então estaremos no sentido mais profundo em condições de nos chamarmos de leitores, né? Dessa condição de reflexão. E nós que trabalhamos com formação de leitores, a gente se pega sempre numa questão de como é que se forma esse leitor, né? A gente quer esse leitor, mas que não é uma coisa simples. E aí, tanto o Mangel quanto a Maria Tereza Andrueto, principalmente a Maria Tereza Andrueto, ele vai falar dessa importância de um outro, né, para essa formação do leitor. Então, no caso, eu selecionei trechos que vai falar do papel que pode ocupar a escola e o professor como esse mediador de leitura. E aí ela diz assim: para que um jovem se converta em leitor inovador, capaz de ir além do consumo de um relato mais do que livros de qualidade, ele necessita de ajuda. Para muitas crianças e muitos jovens, a escola, né, e a escola pública, no caso, ela vai falar, é o único espaço onde se pode encontrar essa ajuda, o único espaço possível de contato com a cultura literária, né? Então, esse lugar
de igualar as oportunidades. Então, desse aspecto igualador social, pois reduz a brecha entre as crianças que provêm de lares onde o livro, né, e a leitura está presente e de lares onde o livro e a leitura estão ausentes. Então, esse lugar social que a escola pode assumir. E o professor, porque ela diz que onde houver um leitor, houve antes outros leitores, que podem ser uma pessoa da família, tal, mas eu destaquei um professor, porque eu acho que tem a ver com essa especificação da escola, pode ser também um bibliotecário, né, e a própria escola, outros que estenderam pontes. Ela diz desse papel do mediador, da pessoa que consegue estender uma ponte onde antes não existia possibilidade de avanço ou de reflexão sobre aquele aspecto do que sozinho as crianças não fariam, né? Sozinhas elas não teriam condições. Nossos esforços devem se voltar à construção e à qualidade dessas pontes, porque se não é de qualquer leitura que a gente está falando, a qualidade do que a gente está propondo conta muito. E aí, acho que nesse momento histórico brasileiro vale a pena reforçar esse papel do professor, desse porquê que é tão temido, talvez, e tão cerceado, porque o professor, né, ela destaca, Andrueto, o professor pode, hoje, mais do que nunca, gerar perguntas acerca do mundo como vivemos, pois, apesar de tudo que possa parecer, ensinar está entre os trabalhos menos alienados, se a gente garantir que o professor possa ser professor, né? É uma das ocupações humanas... É uma das ocupações humanas em que mais e melhor podemos exercer um olhar crítico, problematizar a realidade e tomar distância do estabelecido. Então, é esse lugar que a gente espera que o professor possa ocupar. E por quê? Porque essa experiência leitora é complexa, né? E aí eu trouxe um trecho do Mangel que é lindo. Como a gente está de tempo, Cris? Tá. Que ele fala sobre esse lugar do leitor e que, portanto, esse mediador, esse professor, também precisa ser leitor. A Graciela Montes, que é uma outra argentina, assim como a Maria Teresa Andrueto Mangel, ela diz que não dá para uma pessoa explicar o que é literatura sem que ela esteja dentro da literatura, né, como uma coisa fora. E aí o Mangel diz assim sobre essa experiência: uma experiência intelectual de atravessar as páginas ao ler torna-se uma experiência física, chamando a ação o corpo inteiro, mãos virando as páginas ou dedos percorrendo o texto, pernas dando suporte ao corpo receptivo, olhos esquadrinhando em busca de sentido, ouvidos concentrados no som das palavras dentro da nossa cabeça. As páginas que virão prometem um ponto de chegada, um vislumbre de horizonte. As páginas já lidas proporcionam a possibilidade de recordação. E no presente do texto existimos suspensos, no momento que muda o tempo todo. Uma ilha de tempo tremulando entre o que sabemos do texto e o que ainda está por vir. Todo leitor é um cruzoé de poltrona. É lindo, né? Então, assim, é uma experiência muito... que demanda muitas ações de um leitor e de muito envolvimento e de muita reflexão, e que está para muito além de um consumo, dessa coisa da quantidade de livros que se lê e de ler para sair da realidade e fugir do mundo, né? Eu vou parar por aqui, qualquer coisa depois a gente volta para um finzinho, e vou passar para a Cris, porque aqui a gente viu uma liga entre o que eu estava falando e o que ela vai falar. Eu vou começar, na verdade, a minha fala vai se centrar um pouco mais no livro da Andrueto e do Mangel, né? A leitura Outra Revolução e o leitor como metáfora, especialmente na leitura Outra Revolução.
Estamos precisando falar de revolução, né? Não sei, eu estou precisando muito. Então, eu selecionei 2 trechinhos aqui. Um que é um especialista em literatura, o Javier Rebanal, que fala sobre o livro da Andrueto, sobre a obra da Andrueto. Não sei se ela é uma autora conhecida de vocês. Ela é uma autora contemporânea que ganhou um dos prêmios mais importantes de literatura, né, infanto-juvenil, que é o Hans Christian Andersen, né? Ela tem uma obra vasta destinada ao público infantil e juvenil publicado no Brasil. E ele diz o seguinte sobre os livros dela: seus livros tratam de problemas universais, exílios, desencontros, amores, solidões, tudo com olhos de esperança. E o Mangel, quando define leitura no leitor como metáfora, ele diz o seguinte: ler é uma habilidade única, nascida da necessidade de sobreviver por meio da imaginação e da esperança. Então, eu peguei 2 trechinhos do Mangel e da Andrueto que falam de esperança. Um dia depois da aprovação da reforma da Previdência, a gente precisa falar de esperança, né? De alguma esperança, né? Então, eu acho que eles têm um aspecto que os une, tanto Andrueto quanto Mangel, que é o fato de que eles veem a leitura e a literatura sob 2 ângulos, que é o ético e o estético, né? Então, tem um aspecto que une o ético e o estético, que é o aspecto político, né? É impossível falar de leitura, de formação de leitores, sem passar por um aspecto maior, que é o aspecto político. E os 2 trazem esse aspecto muito fortemente nesses 2 livros, de modos diferentes, porque têm experiências diferentes, né? O Mangel mais acadêmico, o Andrueto tem um trabalho como professora, teve uma participação grande nas políticas públicas do seu país. Então, eles têm percursos diferentes, mas ambos com essa preocupação, tanto ética quanto estética. É muito comum a gente ouvir falar de leitura e de formação de leitor literário, muito mais do ponto de vista estético, que, na verdade, não se distingue, né, do ético, mas muito mais de um trabalho com a linguagem. Às vezes, isso se esvazia. E o aspecto ético, que são que valores estão por trás desse trabalho, né? E os 2 trazem isso muito fortemente nos 2 livros. Está comigo. E aí, na Andrueto, ela vai dizer o seguinte, que contra o puro entretenimento e o adormecimento da consciência é que se produz literatura, né? Os livros dela, pelo menos, estão nesse sentido, né? Não é entretenimento, como a Sandra já falou, não é leitura para evadir e nem para adormecer a consciência no sentido de alienação. A história da arte também está na história da nossa subjetividade, na necessidade de compartilharmos experiências, dores, alegrias ou assombros com outros, contemporâneos ou futuros. São tentativas de agregar algumas palavras ao grande relato do mundo, para alcançar os brilhos ou as sombras da condição humana. Quanto a mim, gostaria de chegar ao coração de quem me lê, levá-lo a sentir e a pensar, porque contra o puro entretenimento e o adormecimento da consciência, a literatura nos propõe uma das mais profundas imersões em nós mesmos e na sociedade da qual somos parte. E é justamente nesse aspecto da sociedade da qual somos parte que eu vou tentar destacar um pouquinho mais na minha fala. O livro A Leitura, Outra Revolução, ele tem esse título, né? Por que será A Leitura, Outra Revolução? Esse é um dos ensaios, que o livro traz vários ensaios, esse é um deles, e é uma fala da Andrueto na abertura de um congresso internacional de promoção de leitura que aconteceu em Buenos Aires, em 2010, coincidindo com o bicentenário da independência da Argentina. Então, ela diz, bom, a gente já teve aqui na Argentina uma revolução, que foi a Revolução pela Independência. E a leitura pode ser uma outra revolução. Ela entende a leitura como algo que pode ser revolucionário. E aí eu vou tentar discorrer aqui um pouquinho para vocês sobre quais seriam os aspectos revolucionários da literatura, da leitura, desculpem. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, né? Queria ouvir um pouco de vocês. Assim, quando a gente pensa na leitura como algo revolucionário, vocês concordam? Vocês acham que a leitura pode ser revolucionária? Como é seu nome? Então, a Sara está dizendo que a leitura pode ser revolucionária porque ela pode formar um pensamento crítico. É isso, Sara? O que mais? Alguma outra ideia? Alguém pode achar também que a leitura pode não ser revolucionária.
Embora a gente tenha começado a fala com olhos de esperança, né? Mas alguém pode dizer que não. É a Cris, né, que está falando? A Cris ali está dizendo que ela está trazendo como exemplo a própria obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, né, como uma memória de um momento histórico, né, brasileiro que não está nem um pouco distante, como ela está dizendo. Né, então, pode ser revolucionário nesse sentido de memória. E aí eu vou pegar aqui, então, porque acho que a Cris traz um dos aspectos que Andrueto também trata. Então, a leitura tem 3 aspectos que podem ser considerados revolucionários. Um deles e eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? A leitura como restituição da memória e construção da identidade. Acho que está muito claro nesse exemplo que a Cristina acabou de dar. A leitura, um aspecto revolucionário da leitura é o encontro estético de subjetividades. A Sandra falou um pouquinho disso, né? Mas eu vou falar um pouco mais. E o terceiro aspecto seria uma intervenção social crítica, está um pouco na fala da Sara, e uma estatura ética. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos, fazendo uma relação com o Mangel, que também vai tratar, também vai, em alguns momentos, cruzar com esse pensamento da Andrueto. Então, vamos lá. Como memória, como restituição da memória e construção da identidade, Andrueto vai dizer o seguinte: a memória é um movimento contínuo. Eu vou também lendo trechinhos do livro, porque acho que uma das nossas funções aqui, um dos nossos objetivos é apresentar essas obras para vocês. Então, a gente quis, de fato, ler alguns trechos. Né? Então, quando ela fala desse aspecto de restituição da memória e de construção da identidade, ela diz o seguinte: a memória é um movimento contínuo do individual para o social e de nossas condições presentes para trás e para o amanhã. Um cruzamento de forças e de lutas para retomar fios perdidos, dialogar com zonas refugiadas ainda invisíveis, aprender com os erros e os acertos dos que vieram antes, um propósito de nos construirmos individual e socialmente, porque não há futuro individual separado do futuro de todos. Quem somos? De onde viemos? A leitura e a literatura buscam resposta para isso. Né? E aí eu quis trazer alguns exemplos com relação a isso, para a gente não ficar falando só nesse aspecto mais, talvez mais teórico. Né? Então, pensando no Brasil, né, se a gente for pensar quem somos, de onde viemos, e pensando na literatura, e um pouco mais na literatura destinada aos jovens, eu fiz aqui uma seleção de alguns livros que tratam da cultura afro-brasileira, da cultura indígena e, no aspecto da teoria literária e da crítica literária, que tratam da literatura como resistência, da literatura e exclusão, da literatura e dos direitos humanos. Então, alguns desses livros que eu selecionei aqui, os autores, inclusive, estão presentes aqui na Flip. Né? Porque, para a gente pensar como brasileiro, na nossa identidade, a gente não pode esquecer das nossas origens. Né? Então, de quem somos e de onde viemos, temos heranças afro-brasileiras, temos heranças indígenas. Isso nos foi garantido por lei, né, na Lei 10.639, de 2003, né, que tornou obrigatório o ensino de história, de história africana, né, no Brasil. Isso fez com que, logo depois dessa lei, fossem publicados muitos livros que tratam da literatura afro-brasileira, às vezes sob um viés muito mais temático do que crítico, né? Mas temos muitos autores aí tentando fazer isso ser um pouquinho diferente, discutindo essa questão. Um deles é o Marcelo de Salete, que é autor dos livros Angola Janga, Uma História de Palmares, que eu diria que, assim como Os Sertões, também é um livro que, claro, talvez eu não possa fazer essa comparação, mas é um livro que tenta contar a história de Palmares do ponto de vista dos palmaristas, né, e dos negros que viveram ali em Palmares, e não do ponto de vista do branco. Então, essa é uma grande novidade aí no trabalho do de Salete. Ele fez uma pesquisa de 10 anos para escrever Angola Janga. Cumbi é um outro livro que traz 4 histórias, são narrativas gráficas. Né? O Marcelo de Salete é um autor negro, é um autor que pesquisa a história africana, especialmente a história de Palmares. Junto com ele, tem 2 livros da Kilsan de Oliveira, O Mundo no Black Power de Taió, e Omo Oba, Histórias de Princesas. A Kilsan também está aqui na Flip, na programação. Ela é uma autora que tem uma preocupação grande com a representatividade negra nos livros infantis, então ela vai trazer princesas negras
Esse livro resgata um pouco a história dos orixás, né? Então, ela tem um trabalho bem bacana nesse sentido, e o mundo no Black Power de Taió também, né? Assim, uma valorização do Black Power, que não é só um penteado, né? Que tem toda uma história no movimento dos Estados Unidos, né? Dos negros americanos. Então, ela trata um pouco dessas questões. E o Reginaldo Prandi, que também é um grande pesquisador da mitologia dos orixás, e que, nesse livro Aimó, é uma novela juvenil que também trata muito da identidade, né? Uma negra que foi escravizada quando chegou no Brasil, e ela morre, e aí ela vai para Aruanda, que é um espaço dos orixás, e lá ela vai buscar a sua identidade. Então, eu trouxe aqui esses 2 exemplos, esses 3, na verdade, o de Salete, a Kyu-san e o Reginaldo Prandi, como autores que, de alguma maneira, resgatam a nossa identidade, né, afro-brasileira, levando para as crianças, na literatura infantil e juvenil, mas nada do que eu vou falar aqui é só infantil e juvenil, né? Essa é uma classificação, às vezes, muito mais de mercado do que para o leitor. A literatura indígena, que eu confesso eu não tenho muito conhecimento, é algo que eu teria que pesquisar um pouco mais, mas eu trouxe 3 que são emblemáticos: o Daniel Munduruku, o Cristino Wapichana, e essa é uma coleção da Kozak Naif que foi feita junto com algumas tribos indígenas, né, que ajudaram a fazer o livro. Então, a gente tem aí esses exemplos. E essa terceira parte ali é uma coleção de crítica literária publicada pela editora Zucchi, que são livros que vão tratar, e são pesquisas, monografias, teses, que tratam da literatura e resistência, literatura e direitos humanos, literatura e exclusão. Eu quis trazer esses exemplos para a gente pensar que é preciso dar a conhecer, não esquecer de onde viemos e o que nos constitui, né? Quando a gente faz uma seleção do que lê, eu sei que tem muitos formadores de leitores aqui, muita gente que trabalha com leitura, com educação, a gente não pode esquecer disso. Como brasileiro, né, nesse momento em especial que a gente vive, a gente tem essa dívida, né? A gente não pode, de fato, esquecer. Então, a gente precisa... Estou trazendo alguns exemplos, teria muitos outros, é sempre uma seleção, fica muita coisa de fora, mas é nosso dever, né? Eu acho que como brasileiro. E acho que quando a Andrueto diz que a leitura é um modo de reconstituir a nossa memória e de construir a nossa identidade, ela está falando também um pouco do papel das pessoas que trabalham com educação e com livros na seleção que fazem, né? Bom, um outro aspecto revolucionário da leitura é que ela não está falando de qualquer leitura, né? Nesse livro, A Leitura, Outra Revolução, e também no Leitor como Metáfora, eles estão falando da leitura literária, em especial. Então, um aspecto que é revolucionário é a experiência da alteridade, ou o encontro com o que o Otávio Paz vai chamar de outridade, né? Tem se falado muito em empatia, né? Eu prefiro a palavra alteridade, porque alteridade é você, de fato, considerar o outro, né? Se colocar no lugar do outro, considerar o outro. E o Otávio Paz, quando traz esse conceito de outridade, ele já vai falar dos outros que habitam a gente mesmo, né? Então, são 2 conceitos: os outros, que somos nós, né? Nós somos muitos, e a alteridade é o encontro com o outro que está fora. A Teresa Colomer também tem uma frase sobre isso, que a leitura literária é uma das poucas experiências que nos permite ser outro sem deixar de ser a gente mesmo. Então, esse seria um aspecto revolucionário da leitura, porque a gente tem experiência do outro, né? A gente tem experiência de outras culturas, a gente tem experiência de outros modos de ser, né? Nesse momento que a gente vive tantas bipolaridades, né? Tantos guetos, a leitura pode ser um instrumento e uma forma de disparar conversas para eu entender o outro, o ponto de vista do outro, né? Então, esse seria um segundo aspecto revolucionário. E aí ela vai dizer o seguinte: as palavras tiram as coisas do esquecimento e as põem no tempo. Abrem caminho no emaranhado da linguagem para nomear o mundo e nos permitir que nele encontremos um lugar. Palavras nossas e palavras de outros. Porque a presença interpelante do outro nos converte em seres vivos, nos tira do autismo, nos torna humanos.
essa ideia do literário como um lugar privilegiado de encontro de subjetividades seria isso que a gente está chamando de alteridade, né? Que eu estou considerando aqui também um aspecto revolucionário da leitura, nesse sentido que a gente falou no início. E aí, uma coisa que eu acho bacana de pensar é que, nessa questão da alteridade, né? Deixa eu só caminhar um pouquinho aqui para ver uma coisa. É isso mesmo. Isso se dá como na leitura literária? Através da palavra, pela linguagem, né? A origem da palavra revolução, eu fui pesquisar um pouco isso, né? O que é revolução? Etimologicamente, tem esse sentido de revolver, né? De fazer um movimento giratório, de dar uma nova mirada. É como se eu tivesse que dar a volta sobre uma coisa para poder olhar de todos os pontos de vista. Talvez seja isso a alteridade, né? Eu conseguir dar uma volta e olhar de vários ângulos e não só do meu ângulo, né? A palavra literária, o trabalho com a linguagem nos permite isso. E aí eu fiquei pensando que tem alguns livros que fazem a gente... São aqueles livros que a gente considera que são arrebatadores, que tiram a gente do lugar. Sabe aquela experiência que você era uma pessoa antes de ler o livro e é outra depois, né? Todo mundo vai ter aqui, provavelmente, uma lembrança de um livro que te desestabilizou, que te arrebatou. Eu dei essa tarefa para a Juju, mas ela disse que não fez, né, Juju? Ela disse que precisava dos livros em casa, então eu vou pedir para alguém. Alguém lembra de um livro que foi arrebatador para você, que você leu e te tirou o chão, te tirou do lugar, te fez dar essa volta? Perto do Coração Selvagem. Inayá deu esse exemplo. Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Rapidinho, você lembra por que ele te tirou o chão, Ina? Tá. Então, ela está falando de um trabalho ali metaliterário, né? Dela conversar com ela mesmo o tempo todo, conversar com o leitor. Mais alguém? Tem algum outro livro? O Lyon está trazendo uma obra do Brecht, né? Galileu, chama Galileu mesmo, uma obra teatral, que ele diz que foi uma obra arrebatadora. Acho que a gente teria muitos outros exemplos, eu peguei aqui como uma obra literária. Para mim, sem dúvida, foi a obra toda do Guimarães Rosa, mas mais fortemente o Grande Sertão Veredas, né? Eu, na verdade, trouxe um trechinho aqui do Urubuquaquá no Pinhém, que é um texto que está no Corpo de Baile, né? Que tem algumas novelas, porque eu acho que tem um trabalho com a linguagem aqui do Guimarães Rosa que é um pouco do que a gente está falando, né? É quase como um poder mágico da palavra, mágico não no sentido alienante, se é que pode ter, né? Mas mágico no sentido de fazer algo que está fora do nosso controle. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, porque acho que é um pouco do exemplo que eu estou falando do trabalho com a palavra, né? Que é a matéria-prima da literatura, que é o aspecto revolucionário da leitura literária. Então, eu vou ler aqui, é difícil ler o Guimarães Rosa, mas eu vou tentar. Um trechinho do Urubuquaquá no Pinhém. Mariposices, assunto de remondiolas. Imaginamento, toda a qualidade de imaginamento, de alto a alto. Divertir na diferença semelhante. Diz-las disparates. Imaginamento em nulo vejo. É 20 réis de canela em pó. É imaginamentos de sentimento. O que o senhor vê assim, de mansa mão. Toque de viola sem viola. Exemplo, um boi. O senhor não está enxergando o boi. Escuta só o tanger do polaco dependurado no pescoço dele. Depois daquilo, deu um silenciozinho dele. E o que é que o senhor vê? O que é que o senhor ouve? Dentro do coração do senhor tinha uma coisa lá dentro, dos enormes. No coração, a gente tem coisas igual ao que nem nunca em mão não se pode ter pertencente. As nuvens, as estrelas, as pessoas que já morreram. Não precisa dizer mais nada, né? Então, é desse trabalho com a palavra que a gente está falando, que é também um aspecto revolucionário da leitura, em especial da leitura literária. E aí eu quis também trazer alguns exemplos de livros destinados às crianças e aos jovens, que têm uma preocupação mais em não dar respostas, mas gerar perguntas, né? Que acho que toda grande literatura, toda obra que tem um trabalho grande com a palavra, e no caso do livro destinado à criança e aos jovens, é com a palavra e com a imagem, são livros e obras que nos geram muito mais perguntas do que respostas, porque isso é revolucionário também, né? Isso talvez seja o que a Sara está chamando de pensamento crítico. É se perguntar, não parar de se perguntar, né? Ao invés de
de ficar tentando buscar respostas, né? E esses 3 livros, Se os Tubarões Fossem Homens, que é do Brecht, que foi publicado pela Olho de Vidro, com ilustrações do Nelson Cruz. O Deus Dinheiro, que é um trecho dos manuscritos filosóficos do Marx, ilustrado por um espanhol, que é o Maguma, é um livro maravilhoso. Eu estou com todos eles aqui, se alguém depois quiser olhar. E A Guerra, recém-publicado pela Amélie, que está aqui, a editora, na coleção Cigarra, também está aqui, a Deise Carias, que é um livro do José Jorge Letria e do André Letria. É o André Letria que é o ilustrador? São 3 livros que eu acho que são extremamente... Bom, a gente tem 2 clássicos, né? Brecht e Marx, e a gente tem 2 autores contemporâneos, portugueses, o José Jorge Letria e o André Letria. Mas eu diria que são 3 exemplos de livros que geram muitas perguntas e que nos colocam, nos provocam, nos desestabilizam e que não têm idade, né? Não tem recomendação de faixa etária, são livros que são destinados a todos os leitores, nesse sentido provocativo que a leitura tem que ter e que a gente acabou de falar. E aí, nesse caso, são trabalhos com a palavra e com a imagem. Queria deixar esses 3 como uma sugestão. E o que a Andrueto diz sobre isso é a apropriação que faz a literatura sobre o patrimônio comum nos pede para olhar e escutar com atenção, com persistência, com imprudência, não para dar respostas, mas para gerar perguntas, né? Então, acho que esses são 3 exemplos de livros, e a gente também poderia agregar aqui muitos outros, todos que vocês falaram e outros, mas acho que esses 3 são bem emblemáticos nesse momento e foram recém-lançados. E o terceiro aspecto revolucionário da leitura é a intervenção e o não acolhimento passivo, ou seja, a natureza crítica da leitura. A origem da palavra crítica, não sei se vocês sabem, é a mesma origem da palavra crise. Então, eu fiquei pensando que colocar em crise o objeto analisado, né, o texto, a imagem, a obra, o que é um pensamento crítico? É um pensamento que coloca em crise algo dado, né? Então, que pode ser, no caso da obra literária, o texto, a imagem, colocar em crise, questionar, perguntar, né? O que seria também a estatura ética da leitura, né? Eu tenho sempre que ter esse olhar questionador. E, nesse sentido, ela vai dizer o seguinte, ainda Andrueto: aproximar a palavra de quem mais dela carece e fazer com que tenha voz e voto numa espécie de novo sufrágio universal é algo que ainda devemos construir. Quando lemos, as palavras nos vinculam ao mesmo tempo ao individual e ao social. A leitura é um instrumento de intervenção sobre o mundo que nos permite pensar, tomar distância, refletir. Esse sentido de intervenção social, eu acho que é de tomar partido mesmo, né? Em tempo de escola sem partido, ler é tomar partido inevitavelmente. Não tem jeito, né? No sentido que cada um queira dar para tomar partido, né? Tem um outro autor que eu acho que dialoga bastante com Andrueto e com Mangel, que é o Constantino Bertolo, que é um editor espanhol. Tem um livro dele que se chama O Banquete dos Notáveis, publicado pela Livros da Matriz. E ele vai dizer que o processo leitor ele tem 4 camadas. Sempre que a gente lê uma narrativa, especialmente uma narrativa literária, 4 camadas são colocadas em jogo ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma é a nossa autobiografia, né, a nossa experiência de vida. Outra é o aspecto textual mesmo do que a gente está lendo. Outro é o aspecto intratextual, que é a relação intertextual com outros textos, que ele chama de metaliterária. E o 4º aspecto é o ideológico, que para ele é o mais importante, né? É impossível pensar leitura e formação de leitores desvinculado de ideologia, né? Por isso que eu digo que a leitura, falar de formação de leitores é falar em tomar partido mesmo. Assim, o aspecto ideológico está presente em todo ato leitor, em todo ato de leitura, né? E a Andrueto ela vai citar como referência, quando ela pensa nesse aspecto da leitura como uma intervenção social, ela cita justamente Paulo Freire, né? Eu fiz questão de trazer nesse momento, porque é um grande educador, é um grande nome que está sendo extremamente, enfim,
nem sei o que dizer. Meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém. Essa é uma fala do Paulo Freire, né? E a Andrueto vai falar da importância transformadora que pode ter um docente quando a gente fala em leitura, né? Quando a gente fala em formação de leitores. A Sandra já falou um pouquinho sobre isso. E o Mangel, aqui é uma imagem do livro A Guerra, num trecho em que diz que a guerra não suporta os livros, né? Os livros não fazem parte desse universo. Aqui é uma imagem que os livros estão sendo queimados. E aí um trechinho do Mangel. A desconfiança que a sociedade sempre tiveram perante o que pode ser criado com palavras é uma desconfiança do próprio ato intelectual. Se a gente pensar que uma das primeiras ações, né, desse atual governo que a gente tem foi extinguir o Ministério da Cultura, a gente entende o que é o temor à palavra, né? O temor à leitura, à literatura. Tudo que está se extinguindo do ponto de vista cultural e educacional, né, nos faz só ter certeza disso que está dizendo aqui o Mangel. O temor à palavra pode ser compreendido como o temor ao poder mágico das palavras. E é tentador ver, na maioria das censuras textuais, nas queimas de livros, no escárnio dirigido ao ofício da leitura, uma tentativa exorcizante de derrotar a suposta feitiçaria da própria linguagem. Né? Então, tem algo que a palavra gera que gera um temor para determinados grupos que estão no poder. Né? O que é isso? Né? Não é só o pensamento crítico, é porque a palavra gera universo, gera mundos, né? Gera realidades diferentes, né? Gera pensamento. E isso provoca o temor de quem deseja controlar, né? E aí tem um trechinho na Andrueto que eu acho que ela está o tempo todo falando a partir da realidade da Argentina, mas que é um país irmão, né, latino-americano, que viveu e vive realidades muito parecidas com a nossa. E esse trechinho aqui me fez lembrar muitas situações que eu tenho certeza que vocês também vão lembrar aqui pensando no Brasil, né? Só para a gente já vai finalizando. Não faz muito, numa atividade que realizei numa escola da Patagônia, uma docente que se apresentou como de origem mapuche disse: meus alunos, todos indígenas, vão todos os dias a uma escola que se chama General Roca e são obrigados a saudar como herói aquele que destruiu seus povos. O que diríamos se um menino de origem judaica tivesse que estudar numa escola que se chamasse Adolf Hitler? A rua central de mais de uma cidade da Patagônia, para dar outro exemplo, se chama Primeiros Povoadores, em referência aos primeiros colonos que chegaram aos vales no começo do século XX. Devemos, então, pensar que os homens e as mulheres que antes habitaram esses vales não eram povoadores? Ou, por acaso, queremos dizer que não eram homens? Então, aqui, né, ela está fazendo uma menção a algo que a gente vive no Brasil. Eu, por exemplo, estudei numa escola, fiz ensino fundamental numa escola municipal que se chamava General Euclides de Oliveira Figueiredo. Né? Eu preferia não ter estudado numa escola que tivesse esse nome. Né? Uma pessoa que não foi eleita democraticamente, que estava no país na época da ditadura. Quer dizer, por que a gente precisa ter uma escola com o nome General Euclides de Oliveira Figueiredo? Vejam como as palavras têm importância. Né? Muitas pessoas aqui devem lembrar, né, de escolas que têm nomes de pessoas que não nos representam. Rodovias, né, Rodovia dos Bandeirantes, Raposo Tavares. Quem foram essas pessoas? Né? Por que essas pessoas estão ocupando esses nomes, esses lugares? Né? Pode, Selma. Que a palavra homenagem, né, que dá nome às escolas, às ruas todas. Né, homenagem estradas, tem homem. É verdade. É homem, né? Porque eles que tinham avós que faziam, né? A mulher ficava em casa e não pensava, né? Exatamente. Olha, então, mais um aspecto. Uhum. Já que você está falando de revolução e a gente está também falando de gêneros e cores e tudo, né? Num país e um mundo. Enfim, mas eu queria falar Sim, isso. Perfeito. Eu não tinha pensado na origem da palavra homenagem, né? No que temos homem ali na palavra homenagem, né? E normalmente os homenageados são homens, né? E são esses homens que fizeram essas coisas que a gente sabe. E isso para mim foi inevitável fazer uma associação com algumas coisas que a gente vive. Essa escola que eu estudei, que é a General Euclides de Oliveira Figueiredo, tem uma escola que mudou o nome recentemente. Eu não sei se alguém vai saber. Era um nome também assim de um general e passou a se chamar. Fala, Lili. Emei Guia Lopes, que passou a se chamar Nelson Mandela. Isso foi um pedido da própria comunidade, né? Quer dizer, isso é muito mais do que o nome de uma escola, né? Então, quer dizer, quando pensa quem a gente está homenageando, quem que está ocupando o espaço, quem está ocupando a voz, né?
quem é o dono da palavra, né? E aí também para mim foi inevitável pensar numa ação que a gente teve recentemente, né? Que foram os 2 vereadores do PSL que rasgaram, né? Quebraram a placa com o nome da rua Marielle Franco, né? E aí isso também é muito simbólico, né? Quer dizer, uma vereadora que foi assassinada, executada, e você quebra uma placa que faz uma homenagem a ela. O que você está quebrando, né? O que você está rompendo? Que ato é esse? E, em resposta a esse ato, eu vou ler aqui. Manifestantes foram às ruas no domingo, 14/10, isso é o ano passado, na Cinelândia, no centro do Rio, para um ato em homenagem a Marielle Franco, morta a tiro há 7 meses. O protesto condenou a destruição de uma placa com o nome da vereadora, divulgada por 2 candidatos do PSL. Em frente à Câmara dos Vereadores, os organizadores distribuíram aos manifestantes 1.000 novas tabuletas com o nome da vereadora do PSOL, que imitam sinalizações oficiais com nome de rua, mas são simbólicas no mesmo bairro onde a placa foi destruída. Então, acho que aqui é, de novo, uma tentativa, né? Essa é a disputa que a gente está falando, é uma disputa de poder, né, pela palavra, de espaço, né, uma disputa política. Então, eu acho que esse é o terceiro aspecto revolucionário que eu queria falar, né, da leitura, que é esse aspecto da intervenção social, da leitura e da palavra como forma de intervenção social. E aí eu queria finalizar com um poema da Sofia de Mello Breiner Andressen, que se chama Revolução, já que o título de um dos livros é A Leitura, Outra Revolução. Eu não sei se vocês conhecem essa poeta portuguesa. Esse poema está no livro Coral e Outros Poemas, é uma seleção do Eucanaã Ferraz, publicado pela Companhia das Letras. E aí eu vou ler e a gente abre para conversar um pouco mais, tá bom? Revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício, como a voz do mar interior de um povo, como página em branco onde o poema emerge, como arquitetura do homem que ergue sua habitação. Esse como a voz do mar interior de um povo, acho que é o que a gente está precisando, né, ouvir da nossa voz. Enfim, acho esse verso lindo, né, como a voz do mar interior de um povo, para definir revolução. Então, acho que era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês, desses 2 livros, e a gente agora abre, eu e a Sandra, para quem quiser fazer perguntas, fazer algum comentário sobre os livros, sobre o que a gente falou, o que vocês quiserem. Muito boa discussão. Realmente é uma narrativa consolidada dos que detêm o poder. E eu fiquei pensando se não teríamos que bolar uma estratégia, não só em termos de feiras literárias, nos unirmos para bolar estratégias para melhorar nossas técnicas de narrativa e atingir um público, não o público, né, mas uma parcela maior da população, para que a narrativa vigente possa ser pelo menos balançada, possa ser assim questionada, porque geralmente aceita o que está vigente há tanto tempo, porque sempre foi assim, porque sempre fizeram assim, é assim que vai ser. O que você pensa? O que poderia ser uma estratégia? Assim? Eu acho que deveríamos bolar um serviço de inteligência para... É inteligência neles mesmo. Eu acho que o serviço tem que ser de inteligência. O que você pensa disso? Eu acho que tem uma questão que acho que a gente tem um período de enfraquecimento muito forte da educação pública brasileira. E acho que essa força que ganhou o ensino privado fez com que uma parte grande da população não militasse em favor da escola pública, como se a escola pública deixasse de ser uma questão social de todo mundo, né? Então, eu acho que uma parte do que a gente vive hoje tem muito a ver com essa falência que a gente tem mesmo da educação pública e que a gente precisaria ter forças e movimentos para voltar a exigir como um direito de todo mundo.
e não uma necessidade para suprir as pessoas que não têm dinheiro para pagar a escola. E isso eu acho que tem a ver também, que era uma parte que a gente talvez retomasse, queria falar um pouco agora, que tem a ver com as questões que a gente tem de políticas públicas mesmo. Em tese, a gente tem uma lei, né, a Lei Castilho, a lei que poderia garantir a leitura, a escrita de qualidade. Até amanhã vai ter uma mesa sobre isso na Casa Amarela à 1h30, Silvia? A Silvia vai estar lá falando com o Castilho e com a Carla, do Mais Diferenças. Em tese, a gente tem, né? A gente tem, então, a Base Nacional Comum Curricular, que também garante aí os conteúdos mínimos que a gente precisaria garantir que as crianças tivessem em qualquer escola. Só que, por exemplo, se a gente retoma o Plano Nacional do livro da leitura e da escrita, que é da Lei Castilho, que ela foi aprovada ano passado, teoricamente, ela nos 6 primeiros meses desse governo, a gente deveria ter um plano aprovado, discutido com o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Cultura, envolvendo a sociedade em geral e as instituições privadas, mas a gente não tem isso até agora, e é um plano que demandaria 10 anos para revisar, assim como tem o Plano Nacional de Educação. A gente não tem nada e, recentemente, numa entrevista, o ministro da Cidadania, que absorveu a cultura, na fala, parecia nem saber da demanda dessa lei. E aí, quando a gente vai para a educação, no mais miudinho, a gente tinha um programa de distribuição de livros para as bibliotecas e que se transformou, em 2018, num Plano Nacional do Livro e do Material Didático, em que a literatura acaba confinada nesse lugar do didático. E aí, assim, apesar de ter uma lei e ter um texto e palavras que parecem definir um contexto, a gente vai para um dia a dia que desmantela tudo, porque não sei se as pessoas que estão aqui estão mais próximas, mas esse PNLD literário, ele fez com que a gente não garantisse que os livros, ou não garantisse, talvez da mesma forma que as escolas públicas e as crianças que menos têm acesso, como a Maria Tereza falava, tenham acesso aos livros de qualidade. Por quê? Para incluir um livro no edital, a editora tinha que definir um tema. Quando a gente pensa num livro literário, né, às vezes, por ele ser muito literário, é mais difícil você confinar num tema. Só que era um critério, você precisava definir um tema. A outra coisa é que, com exceção dos livros da educação infantil, todos os livros tinham que ter um formato padrão de tamanho, de papel, de capa. Hoje, a gente sabe que um livro é um todo, né? O projeto gráfico, esse livro, por exemplo, se tivesse um formato menor, talvez não fosse a mesma experiência leitora, a mesma possibilidade de apresentação de um conteúdo. Então, é como se, para a escola pública, tudo bem, né? Porque tem ali um outro grupo que vai ter acesso a esse livro como ele é, como objeto cultural. Então, eu acho que assim, a gente precisa tentar, para além dos movimentos mais miudinhos do dia a dia, tentar fazer com que essas coisas se consolidem em políticas públicas mais consistentes, para talvez gerar uma inteligência mais abrangente. Quando você fala em estratégia, qual é o seu nome? Cláudia. Eu acho que, além do que a Sandra está falando, tem uma estratégia. Isso que a Sandra está falando é consequência do esvaziamento do discurso político, né? Então, assim, eu não converso sobre política não faz parte da minha vida. Não tem essa, né? A política está em absolutamente tudo, né? Tudo que a gente está falando aqui é atravessado pela política. Então, eu acho que é impossível pensar essa estratégia sem se implicar politicamente com o país que a gente vive. Então, com o município, com o Estado, com o país, né? A gente precisa se implicar com as políticas públicas, a gente precisa entender o que acontece, entender quem toma decisões que definem a nossa vida, a vida de quem está perto da gente, né? Eu acho que a estratégia
retomar a discussão política em todos os níveis que ela foi sendo esvaziada, foi tendo um esvaziamento intencional, né? Não se discute mais isso, não podemos discutir, isso não faz parte, não temos que discutir. Só vão surgir estratégias quando a gente voltar a falar sobre isso, porque a gente parou de falar, né? Ah, político é tudo igual. Não, não é tudo igual. As políticas públicas não são todas iguais. Não foi sempre assim. Tivemos momentos ótimos em que políticas foram feitas, em que coisas foram geradas. Então, acho que a maior estratégia, quando você fala de narrativas, né, é recuperar isso que eu falei que o Bertolo traz como aspecto ideológico das narrativas. Não podemos nos omitir com relação a isso, né? Senão as coisas vão passar, né? Aqui, Cláudia, a gente tem muitas estratégias, que elas acabaram de sair, mas estava aqui, por exemplo, um grupo de bordadeiras que bordaram Guimarães Rosa, que bordam Euclides da Cunha. Para bordar, elas leram as obras, né? A Ryoko, a Cristina, todas elas estavam aqui agora. Então, assim, elas leram juntas, discutiram as obras, bordaram. Então, situações em que a gente se encontre para fazer coisas, para conversar, para ler, isso agora é a hora, né? Assim, é a hora. A gente tem que voltar a fazer, porque isso parou, né? A gente parou de fazer essas coisas. Inevitavelmente, quando a gente se reunir para ler algo junto, os clubes de leitura que têm acontecido, também tem gente aqui que participa. São muitas as iniciativas e a gente tem que participar delas. Elas são o miudinho, né? Sem perder de vista isso maior que a Sandra falou, né? Temos ainda mais alguns minutos? Essa criação dessa necessidade de um formato para os livros na escola pública, né? Isso é desconsiderar o aspecto estético e ético, de que o que faz você ter experiência estética com o livro é um corpo geral da linguagem, que não é só a palavrinha ali montada, escrita. Né? É o livro como objeto. Isso é um né? projeto político, porque não dá para separar a ética da estética. Exatamente. E a ação política. Exatamente. Então, eu queria dar continuidade à fala da Carla, né? Cláudia, e juntar com o que você falou do trabalho do Teia de Aranha. Isso. Né? E isso modificou uma cidade, né? Que foi a cidade de Morro da Garça, foi uma política pública vindo da prefeitura, né? Que mobilizou a cidade inteira para conhecer a obra do Guimarães. E o bordado era uma das coisas que aconteciam, né, das linguagens oferecidas para entender essa obra. E o que eu acho mais incrível desse movimento do Teia ter acontecido nesse lugar é que continua, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A continuidade. A continuidade das políticas públicas que são sempre interrompidas por conta desses 4 em 4 anos, tudo vai esvaziando por conta de o que eu tenho a voz é mais importante do que você E talvez, fez. Selma, o fato de não interromper, nesse caso específico do Teia de Aranha, a gente está falando do Morro da Garça, próximo a Cordisburgo, a terra do Guimarães Rosa, Sim. é porque é uma política pública que surge da própria demanda da comunidade, né? Tem uma demanda... A história da comunidade. A história da comunidade. Assim, a gente ocupar o nosso lugar de gerar demandas para as políticas públicas, né? Somos nós. Política pública para quem? Quem é povo, né? Nós estamos falando o povo, quem somos nós? Então, eles geraram uma demanda e aquilo continuou. Quer dizer, trocou, o governo trocou e continuou acontecendo, né? E é uma história deles retratada na literatura, muito bem retratada pelo Guimarães. Então, assim, vira um círculo, né? Isso, exato. Uma coisa não vai tem alimentando interrupção, outra, né? E a política pública precisa. Né? Sim, a gente sim. precisa disso. Né? Claro que precisa. Obrigada, Selma. Denise e depois Ana. Eu só queria trazer... Vocês estão falando da narrativa, né? E o quanto tem sido cada vez mais importante dizer eu. Pode parecer um ato um tanto egoísta, pensando no coletivo, mas quando o povo, o brasileiro, as pessoas, os professores, e aí eu esvazio o outro do lugar de fala e falo em nome, quando eu digo porque tem muitos professores, bom, eu sou professora, não autorizei você a falar por mim. Né? Então, assim, quando eu vou falar do meu lugar, é falar do meu ponto de vista, e isso traz também uma responsabilidade, porque quando a gente fala de política pública, como vocês estão trazendo aqui, tem que olhar também para esse lado do espaço público, que sou eu, como cidadã, exercendo o meu papel e assumindo as responsabilidades pelos meus atos. Esse lugar político que você falou, ideológico, as minhas posições,
né? Porque essas posições individuais, elas vão encontrando laços no coletivo, mas passa primeiro pelo individual, por esse nosso lugar de se apropriar das palavras. O que tem acontecido é uma disputa de narrativa, né? E aí, quando eu não conto a minha história, outros contam por mim. E a gente está mais do que na hora de nós nos apropriarmos das nossas narrativas. E se tudo é uma narrativa, porque uma religião é uma narrativa, um partido político é uma narrativa, uma empresa é uma narrativa, então a gente está na hora da gente começar a construir outras histórias, né? Nós podemos fazer uma outra narrativa. Exatamente. É isso aí. Ana. Que a gente lida muito com os professores, então está dentro da escola, com a literatura ali na mão, tentando fazer um grito de socorro sempre. E eu acho que esses movimentos que você coloca aí, que são urgentes, né, são necessários em muitos pontos. A gente não pode deixar a escola assim. Eu vejo a escola como um lugar que a gente precisa fazer esses grupos o mais urgente possível, que seja 1, 2, levante a bandeira e vamos junto, com o objeto na mão, com esses objetos como exemplos você colocou aí, porque eles vão começar a ser arrebatadores, a gente vai multiplicando, né? Eu falo que, de vez em quando, a gente podia montar uns grupos e sempre convidar pessoas que que nem imagina que aquilo existe. Quem é meu convidado dessa roda? Para a gente não ficar também só entre nós mesmos. É muito importante a gente falar entre nós, engorda ali a força, mas a gente precisa olhar para aqueles que estão de cantinho e que a gente precisa chamar esse professor, essa mãe, quem quer que seja ali, para vir com a gente. E traz um arrebatador desse que eu tenho certeza que vai fazer parte do grupo no dia seguinte. Perfeito. Acho que ali tem a Mili. Eu queria falar uma coisa, que eu acho que a gente está aqui falando, né, da importância desses livros que têm essa narrativa, que trazem a nossa história, que são livros arrebatadores, que apostam num leitor potente, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto que é muito importante também, que é a gente pensar na mediação, né? Nesse lugar em que a gente coloca o leitor, que esses livros colocam, mas sozinho também esses livros não fazem isso, né? Precisa do papel do mediador, do professor, que abra espaço para essa escuta desse leitor, né? O que ele pensa, que relações ele faz, como ele é tocado por aquele livro. Eu sempre me lembro de uma história que não tem a ver com uma situação de leitura, mas que é uma história que eu sempre falo nas formações e que eu acho que é uma situação muito exemplar. Eu me lembro que há muitos anos a gente fazia lá no Avisa uma parceria, no Instituto Avisa lá, uma parceria com a escola da Vila, né? Então, professoras de creche, acho que era de um grupo lá de Osasco, iam fazer um estágio, passar uma semana na escola da Vila, observando a rotina da escola. E aí uma dessas professoras sacou uma coisa muito legal e, ao mesmo tempo, triste, né? Assim, importante dela ter sacado, mas muito, muito triste, né? De perceber isso. Ela falou assim: nossa, agora eu me dei conta que aqui nessa escola, né, as crianças estão sendo formadas para mandar, para ter opinião, porque o tempo todo as professoras estão perguntando: fulaninho, o que você pensa disso? Fulaninho, qual que é a sua opinião? O ciclano falou isso, você o que acha? E eu me dei conta que lá na creche a gente nunca faz essas perguntas, né? Que no momento em que a gente conversa com as crianças é para dizer o que elas têm que fazer, ou para falar para elas o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer durante o dia. Nunca a gente pergunta o que eles acham, né? E eu acho que tem uma potência aí nesse espaço da leitura na escola, que é o espaço da troca, né? Que é o espaço de ouvir o outro, de ouvir o que as crianças pensam, né? Que essa leitura é essa atividade social. E eu acho que isso ainda é muito pouco explorado na escola, né? Ainda é muito difícil disso acontecer na escola. E eu acho que quem trabalha com formação de leitores precisa ter isso em mente o tempo todo, né? Uhum. Eu perdi o começo, então talvez a Sandra tenha falado disso, né, Sandra?
Lili é minha formar o parceira formador. no projeto de formação de mediador de leitura. Falei um pouco sobre isso, mas esse relato que você fez, você já tinha me falado, e é impressionante. Acho que tem muito a ver com isso do poder da palavra, o quanto a gente pode ajudar a formar pessoas que possam fazer uso dela. E quanto o livro, como a Ana estava falando, pode ser um meio para isso, né? Eu acho que ter espaços como esse, né? Acho que de discutir é sempre super estimulante e importante. Parece lugar comum, mas não é. Eu acho que move todo mundo um pouquinho para além do que pensava e possibilita essa conversa. E acho que o desafio hoje é enorme, né, nesse contexto político. E acho que a leitura é uma possibilidade de revolução, como a Cris colocou super bem aqui, trazendo a Maria Tereza Andrueto. E queria agradecer muito essa oportunidade e convidar todo mundo para ler mesmo os livros. Obrigada. Gente, acho que já falei tudo que tinha que falar. Eu acho que é isso mesmo que a Sandra disse. A única coisa que eu acho importante, depois do que vocês falaram, que eu fiquei pensando, todas as contribuições, né, da gente não perder de vista esses espaços de interlocução, né, de conversa, se reunir, né, os clubes de leitura, situações de conversar. Tem um outro livro que a gente não comentou aqui, mas que fala da conversa literária como uma situação de ensino, que é um livro da Cecília Bajur. Quem não conhece, é um livro que eu também recomendo, Ouvir nas Entrelinhas, a importância da escuta nas práticas leitoras, porque conversar sobre o que foi lido é fundamental, né? A gente ter interlocutores, isso não estamos falando só das crianças, dos jovens, entre nós, né? Por que estamos todos aqui na Flip, né? Que é uma festa, uma feira literária em torno do livro, porque a gente quer se reunir, porque a gente quer conversar. Então, o objeto em si não basta, né? Precisamos das pessoas, precisamos conversar, né? Acho que, Cláudia, a sua pergunta ela é muito importante, porque todos nós estamos buscando essa estratégia, essa inteligência. Acho que uma delas é essa, assim, vamos nos reunir, vamos nos manter juntos, conversando, né? Tentando apurar a nossa escuta, né? Por isso que a gente gosta muito de abrir sempre no final e conversar com vocês, porque, mais do que falar, eu acho que a escuta é uma hora muito importante da gente escutar, né? Um ao outro. Obrigada por estarem com a gente nessa manhã. E é isso. Obrigada ao SESC. Bom,